Salve, muito boa noite. Nós estamos mais uma vez aqui no Frente a Frente, levando até você a palavra direta da política e das opiniões. Nós estamos agora num ano eleitoral e você vai formar a sua opinião. Foi uma semana aqui muito quente politicamente, juridicamente, e é o encerramento hoje das atividades da Câmara e Senado na prática. Pela Constituição, a Câmara e Senado funcionam até o dia 18. Mas hoje, né, deputado, a ideia é que depois de votar a LDO, que está neste momento em votação, logo depois os deputados e senadores vão para as férias, né? Férias, né? Porque convenções partidárias. Tem a maior parte dos parlamentares, deputados e senadores, eles vão para a sua base também, trabalhar a base política. Quando há atividade normal, né, eles vão para ouvir as demandas da população. Tá lá, É um momento importante, né? E agora, período eleitoral, vai lá trabalhar a sua reeleição ou outro mandato que está lá trabalhando, ou se não for candidato, pedindo para alguém, trabalhando a questão política. Só que a própria Constituição Federal diz lá quando é que nós temos que ter recesso. Então, o recesso é no dia 18, a partir daí não terá mais sessões, a não ser que não seja votado a LDO. É o único caso que impede de ter o recesso se não for votado a LDO. Mas geralmente, será como votado diz hoje. até o Emilson comenta aqui, que sempre há o jeitinho brasileiro. Quando é que o Congresso vai deixar de fazer esse jeitinho para não ter sessão? Porque quando não vota a LDO, faz recesso branco. É verdade. Né? Fica é lá, verdade. aquele negócio, faz só uma sessão não deliberativa, as comissões funcionam se quiserem, fica aquela coisa bem branda ali, meia dúzia de gatos pingados no plenário e fica por isso mesmo. Quando é que vai se parar com isso, hein? Olha, graças Tão a ruim Deus, isso aí pro eu tive Congresso. a felicidade muito grande, Denise, que nessa legislatura não houve nenhum recesso branco. Então, eu sei que nas legislaturas não passadas... Não, as LDOs desses anos que eu estou, de 2015 para cá, todas foram votadas no período correto. E todas as leis orçamentárias foram votadas também no período correto, que impediria também do recesso. Então, não houve, mas eu sei que tem notícia de que no passado houve isso, mas eu, sinceramente, eu não tive, assim, a oportunidade de presenciar e de participar. Então, não tem... E eu vejo que essa questão do jeitinho brasileiro faz parte da nossa cultura. Que tem até agora, né? Eu ouvi dizer, o senhor, por favor, me corrija se eu estiver errada, que o governo está tramando para continuar liberando dinheiro, não sei se tramando é a palavra certa, mas para continuar liberando dinheiro no período eleitoral. Como seria isso? Passa dinheiro de um fundo federal para um fundo estadual ou municipal. E aí não teria que fazer aquele empenho e aquelas liberações diretas para prefeitos e governadores. Portanto, poderia fazer essa liberação, ou melhor, poderia continuar empenhando, separando recursos para liberar logo ali na frente. Isso é possível? Olha, é possível liberar recursos fundo a fundo. Eles vão fazer, isso será feito. Inclusive o projeto que está votando lá agora, o PLN, o projeto de suplementação, é para reforçar o Fundo Nacional de Saúde e poder liberar esses recursos, é verdade? Olha, os PLNs que estão sendo votados lá, inclusive alguns que destinam recursos para a compra de transporte escolar, esse mesmo que você está se referindo, para comprar o transporte escolar, porque a dotação que existia não era suficiente e tem o financeiro, mas não tem o orçamentário, porque o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação tem o dinheiro, mas não tinha o orçamentário. Arrecadou mais do que se imaginou. Também se está tirando de uma área, passando para outra, essa questão da saúde, porque o governo federal tem que gastar o percentual que está lá na Constituição em relação à saúde, algo em torno de 12%, e não vai alcançar. Então, está se fazendo esse arranjo para poder obedecer, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal. Boa parte desse dinheiro, que é de fundo a fundo, é para a média e alta complexidade. A média e alta complexidade é para os hospitais de urgência e emergência. Tem hospitais de urgência e emergência que precisam receber e não tem a garantia da transferência desse dinheiro. Então, você tem que fazer a abertura de crédito para poder ter recurso suficiente para continuar pagando os hospitais conveniados do Sistema Único de Saúde, que são vários. São milhares,
conveniadas, as Santa Casas, os municípios, e nada impede, como você disse, que esse recurso continue sendo transferido para as entidades assistenciais de saúde, via fundo, nada impede, assim como para os municípios e para os estados, porque isso é recurso de custeio, de manutenção, de custeio. Então, a lei eleitoral, ela tem que ser mudada. Para evitar isso, tem que ser mudada. É o que você falou. O ministro tomou uma decisão e disse, não, então, para não evitar isso, tem que mudar a lei. O ministro do Supremo, Supremo. né? É a mesma coisa. Então, para impedir que seja feita essa transferência, tem que mudar a lei eleitoral, porque a lei eleitoral veda, é onde está lá, a lei eleitoral veda a transferência de recursos no período eleitoral, com exceções. Aí tem as exceções. Mas quais são as exceções? voluntários, né? Aqueles repasses, Os repasses que não são obrigatórios. Isso. Quais são os convênios, justamente? Quais são as exceções? Desde que o objeto do convênio tenha sido iniciado antes do período vedado, tenha sido feito algum pagamento. Aí pode continuar pagando. Ou então, no caso de custeio, que não pode parar a máquina. Então, você não pode passar 3 meses de campanha, praticamente, que é o que diz lá, que são 45 dias, mas na lei ainda esse período é de 3 meses. Então, você não pode passar 3 meses sem continuar passando o recurso para funcionar a assistência, que a assistência social também é na base do fundo a fundo, para atender os CRAs, os CREAs, todo o serviço de assistência, o acompanhamento do Bolsa Família e os outros programas de erradicação do trabalho infantil, todos são fundo a fundo. Então, você não pode evitar, inclusive, esse mesmo PLN está abrindo crédito para o Ministério do Desenvolvimento Social, MDS, para justamente poder continuar a funcionar esses programas sociais. Agora, o deputado disse aí sobre mudar a lei. O ministro do Supremo, que aceita pedidos para tratamento de alta complexidade e remédios caros, né? Ele dizendo que a lei garante, né, o atendimento através do SUS em todo tipo de atendimento. Atendimento completo. Deputado, meu nome é José Gomes, sou de Panamirim, no Rio Grande do Norte. Todas as noites assisto o programa, obrigado. E ele dizendo que gostou muito da pergunta aí sobre o tamanho do governo e sobre as atividades parlamentares. Outra aqui, boa noite, sou quilombola, beneficiada e hoje tenho minha casa. Obrigada pela 11 mil trazida aqui para o meu estado do Maranhão. O senhor deve ter participado do programa, né? 11 mil, deve ser casas para os quilombolas, né? Além de habitação, mais outros programas sociais para comunidades quilombolas que o deputado propõe. Ela está perguntando aqui, além, evidentemente, da habitação, que outro tipo de atendimento? Maria da Rita, Serrano, no Maranhão. Muito bem. Nós tivemos a oportunidade de ser relator do orçamento para esse ano de 2018, dentro da Comissão Mista de Orçamento, que eu estive lá ano passado, e eu fui o relator do Ministério das Cidades. E nós, logicamente, por já ter sido secretário das cidades lá no Maranhão, no governo da Rosiana, é a secretaria que trata com habitações, a política habitacional. E vi que há necessidade enorme de a gente estar podendo servir lá os quilombolas. Nós somos o segundo estado com o maior número de quilombolas, de quilombos, acho que só a Bahia que é maior do que o Maranhão em termos de quilombo, e muitos indígenas. E nós trabalhamos o orçamento da União direcionando esses recursos para os quilombolas indígenas do Maranhão. Foram 11 mil casas, 11 mil moradias contempladas. Ela está dizendo isso mesmo. Então, esse ano já foi aí contratado boa parte, quase 4 mil já foram contratadas, selecionada 11 mil e poucos, já tem 4 mil e poucas contratadas e várias já iniciadas. Agora, deputado, o senhor falou aí que o senhor falou na Rosiana Sarney, ela vai ser candidata de novo a governadora do Maranhão? Candidata a governadora, disposta, já andando o Maranhão inteiro, fazendo reuniões com as lideranças políticas, e ela tem uma grande chance de se eleger pela 5ª vez governadora do Maranhão, tendo em vista o que ela fez como governadora e o seu principal adversário, que é o atual governador, ter prometido muito e ter feito pouco. Muito do que ele prometeu, que era o contrato que a Rosiana tinha feito, ele não conseguiu fazer nem próximo do que ela conseguiu em termos de saúde, que ela construiu vários hospitais, foram 72 hospitais públicos que ela construiu durante
seus 2 mandatos, seus 2 últimos mandatos, hospitais regionais, e o governador simplesmente fechou os hospitais. O governador tem oferecido serviços de péssima qualidade nas UPAs, nos hospitais regionais, nos hospitais estaduais. Como é que é? Muito se fala nacionalmente aí da hegemonia da família Sarney lá no Maranhão, dá a impressão de que os Sarneys mandam de uma forma muito prepotente no Maranhão. Como é que é essa relação política da família Sarney e a política do Maranhão? Veja bem, eu conheço bem a família Sarney, eu conheço o presidente Sarney, ex-presidente Sarney, que é uma das pessoas mais humildes que eu já conheci, a Rosiana e o Sarney Filho, que são os 3 políticos da família, mas não vejo essa prepotência, essa questão que falam dele. Eu vejo que eles são muito dedicados, principalmente aí a Rosiana, que se não fosse boa governante, não teria se elegido 4 vezes, né? Não teria se elegido senadora, tudo pelo voto. O ex-presidente Sarney se aposentou mesmo da política. Se aposentou, inclusive ele transferiu o título dele lá para o Maranhão para poder votar na filha e no filho, que um é candidato ao Senado, que é o Sarney Filho. É porque o domicílio eleitoral dele era o Amapá, né? Era o Onde Amapá, ele era exatamente. senador. Foi senador. Ele foi senador. E Aí ele nacionalmente? transferiu para o Maranhão e vai participar votar da na política fila. local lá, Na filha e mas no não filho. será candidato. É. Não, ele não vai ser Agora, candidato, não. E nacionalmente o senhor defende a candidatura aí do pré-candidato do partido, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles? Vai ter a convenção, né, no dia 2 de agosto, já está marcada a data. O senhor acha que passa a candidatura de Meirelles numa convenção do PMDB? Olha, tem tudo para passar. Tem tudo para passar a candidatura dele, mas dentro do PMDB você sabe que existe vários tipos de pensamento diferentes. O MDB né? do Maranhão vai fechar com a candidatura, já está fechado com a candidatura de Henrique Meirelles, ou vai seguir com o PT, uma vez que a governadora Rosiana já foi aliada, o presidente Sarney foi inclusive levar o ex-presidente Lula quando ele deixou o governo, foi a pessoa que seguiu com ele no avião presidencial para deixá-lo em São Paulo. Isso vai se... Há aí um canal aberto com o PT ou isso está página virada para os PMDBistas? Bem, em termos de Rosiana, ela tem uma grande amizade com o Lula. Ela foi líder do governo dele lá no Congresso Nacional durante 4 anos. Então, ela tem uma intimidade muito grande com ele. A ligação da Rosiana não é nem com o PT, é com o Lula. Mas o senhor, por exemplo, votou a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Exatamente, votei porque... Como é que vai ser essa coisa aí? Eu votei até para fazer um favor para o próprio PT. Porque se a Dilma ainda tivesse sido continuando na presidência da República, estaria acabado com o PT. E nós sabemos que o que ela fez realmente foi crime. Tanto é que ela teve as contas dela rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. Tem 2 contas, não sei nem se ela pode ser candidata a presidente. O senhor falou em fazer um favor ao PT, mas não teria sido um desfavor ao MDB, que depois disso teve um ex-ministro, Jadel Vieira Lima foi preso, Henrique Eduardo Alves foi preso, Michel Temer venceu, teve que passar por 2 pedidos de 2 denúncias contra ele, que foram rejeitadas pela Câmara dos Deputados para que ele continuasse no cargo. Ou seja, o PMDB não acabou ficando no prejuízo, agora ainda tem um governo com 82% de popularidade? Claro, agora imagina, se fosse o PT, eu acho que teria até mais, né? Porque ela já vinha com um índice de impopularidade muito grande. E a situação que foi criada é para isso. O senhor se arrepende do impeachment? Não, não me arrependo de jeito nenhum. Eu acho que era o correto, até porque o que ela fez foi autorizado, nós estamos falando aqui em orçamento. Você disse, verdade. a principal lei do nosso país Com certeza. é o orçamento. O que diz a Constituição Federal, você só pode autorizar algo que esteja, pagamento de algo que esteja contemplado no orçamento. O que aconteceu é que a presidente Dilma autorizou pagar programas que não estavam no orçamento. Mandou pagar... Sem cobertura orçamentária. Sem cobertura orçamentária. Pegou o dinheiro da Caixa Econômica para pagar. Então, isso é crime. A Constituição Federal é bastante clara, isso é crime. Ela não poderia ter feito isso. Vários prefeitos são caçados por isso. Deputado, voltando aqui um pouco sobre a candidatura, qual seria o melhor cenário para o MDB? Ter o candidato Henrique Meirelles, ter uma coligação ou nenhum e cada estado se vira para o seu lado?
Eu acho que o PMDB tinha que ter candidato próprio. Eu, A particularmente. presidência, né? particularmente. Você acha que melhoraria? Que o objetivo é fazer aqui uma base no Congresso Nacional. Seria melhor? Melhor. Eu vejo que o Henrique Meirelles é uma pessoa bem preparada para governar o Brasil. Agora, preparado para governar é uma coisa, agora, para ganhar eleição é outra. Nem sempre o melhor é o que ganha, né? A gente sabe que tem que... Aqui no mundo da política, do marketing... Mas e quem está contra essa tese dentro do MDB? Não, tem muitos. O Requião quer ser candidato, o Requião defende outras teses. Tem vários candidatos que defendem outras teses. O Renan Calheiro defende outra tese. Então, são várias... o PMDB tem várias linhas ali que defendem pontos divergentes. Então, ninguém sabe o que vai acontecer de fato. Eu defendo uma candidatura própria, que seja Requião, que pode ser o Requião também, é um bom candidato, que seja Henrique Meirelles. Henrique Meirelles está preparado. Agora, ele tem que melhorar o desempenho político dele, porque, na verdade, ele não está dentro do perfil, assim, do que o povo gosta de político. Nós temos que convir isso. Então, é um homem que foi presidente de um banco importante, que teve a oportunidade de ocupar vários cargos importantes no mundo inteiro. É uma pessoa preparada, que entende bem de economia, que entende bem de finanças, que sabe falar vários idiomas, que morou em vários países, que conhece várias realidades, mas não é o perfil do político que o povo às vezes quer votar. Né? Então, infelizmente, vamos ver que nós já temos muitas emoções pela frente nessa política e nesse período pré-eleitoral que está cada vez mais quente. Os deputados começam aí, os pré-candidatos começam a fechar suas alianças e os próximos dias teremos muitos bastidores para contar para você. Mas hoje, infelizmente, nosso tempo acabou, deputado. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui e já convidá-lo para depois da eleição vir fazer um balanço aqui para a gente. Ô, Denise, muito obrigado. Agradeço a você, o Zé Maria, a Rede Vida de televisão, aí está podendo participar desse programa aí, o Frente a Frente, dar essa oportunidade para a gente poder trazer aqui aos telespectadores as nossas ideias, as formas que estão sendo conduzido o nosso trabalho na Câmara Federal. E agradeço muito a você essa grande oportunidade, a você também, Zé Maria. Muito obrigado, uma boa noite a todos vocês que me toleraram aqui. Que isso, foi a nossa participação. Muito produtivo. Mais um Frente a Frente, né, Zé Maria? Uma conversa franca, aberta aqui com o deputado Hildo Rocha. Muito obrigado, deputado. Muito boa noite. Boa noite a todos. É isso. E para você que nos assistiu, muito boa noite. Fique agora com o Jornal da Vida. Até a semana que vem.